Olá, meus amores do nono ano, tudo bem? Professora Thaisa. Meninos, infelizmente vai ser minha última aula com vocês, tá bom? A professora Natália, vai estar assumindo as aulas do professor William até o finalzinho do ano, tá joia? A Natália já trabalha com a gente na educação infantil, mas ela tá terminando o curso dela na área de geografia e história e vai estar assumindo com vocês até o finalzinho do ano no lugar do professor William. Uma pessoa maravilhosa, vocês vão amar as aulinhas dela, tá joia? Meus amores, dia 26/10/2020, segunda-feira, série nono ano, Geografia. Hoje nós vamos estar continuando a falar sobre o nosso conteúdo. Hoje é Índia. Índia. Tradicionalmente, a Índia é um país agrícola. A maioria da população economicamente ativa trabalha no setor primário. Além do cultivo do arroz, que ocupa milhões de pessoas no campo, o amendoim, a cana-de-açúcar, o algodão e o trigo e a juta são produtos em destaque. Então, produtos em destaque da economia da Índia. A maior parte das terras cultivadas na Índia está próxima aos rios, principalmente o Ganges e o Hindu. Esses rios fertilizam o solo após as cheias e suas águas são usadas para a irrigação. A agricultura na Índia é uma atividade milenar. A maioria da população rural usa técnicas tradicionais e máquinas bem simples. Já a agricultura moderna está concentrada nas grandes propriedades monocultoras de exportação. Então, na Índia eu tenho grandes propriedades que trabalham para exportação, com um único tipo de cultura, por isso que é monocultura. E eu tenho pequenas propriedades, tá bom? Que trabalham com técnicas muito antigas, com técnicas bem rudimentares. Embora a agricultura desempenhe um papel importante na economia indiana, o setor industrial desenvolveu-se com intensidade nas últimas décadas. Um dos principais motivos desse crescimento foi a abertura da economia, com a implantação de grandes empresas multinacionais no país e maior liberdade para a exportação. Então, a Índia abriu as suas fronteiras para as grandes empresas. É um país altamente populoso, o que faz a mão de obra ser muito barata. Atraindo empresas multinacionais, o país passou a modernizar sua infraestrutura com a construção de estradas, portos e aeroportos, além de investir em indústrias de base como siderúrgicas e metalúrgicas. A atividade industrial indiana está concentrada nas grandes cidades polos industriais, como Mumbai, Madras, Delhi, Bangalore, com destaque para os ramos farmacêuticos, de diamantes, automobilísticos, aeroespacial e de minas e energia. Olha aí, meu amor. Vamos passar lá para a página 213 agora, tá bom? Fechamos a 212. Vocês podem estar me acompanhando com o livro didático de vocês, tá bom? A indústria nuclear tem grande peso na economia e na produção de energia no país. Além de gerar eletricidade, foi usada também para desenvolver a bomba atômica, a medida estratégica em razão da constante litígio com o Paquistão, país com o qual dispunha a região da Caxemira. A Índia também se destaca no setor de informática, indústria de ponta. Olha aí, no glossário, vamos ver o que é indústria de ponta? Atividade industrial avançada tecnologicamente, na qual a pesquisa exerce papel fundamental e exige grandes investimentos para funcionar. São exemplos as indústrias dos setores farmacêutico, de informática, aeroespacial e de telecomunicações. A Índia também se destaca no setor da informática, indústria de ponta, produzindo e exportando softwares. Esse setor exige mão de obra qualificada, o que tem levado o governo indiano a investir em educação e pesquisa. O principal polo da informática está em Bangalore. Outro setor importante é a indústria cinematográfica. A Índia é o país que mais produz filmes durante o ano, superando inclusive os Estados Unidos. E vocês, uma curiosidade sobre a Índia. Lá nos Estados Unidos não tem a Hollywood, na Índia é Bollywood.
essas atividades geram muitos empregos diretos e indiretos no país. Assim como a China, a Índia é integrante do G20 e do BRICS, sendo considerado um país de economia emergente. Então, a Índia é um país de economia emergente. O crescimento econômico vigoroso gerou uma poderosa e ascendente classe média, mas não resolveu os graves problemas sociais que atingem milhões de pessoas. Persistem taxas elevadas de desemprego, de mortalidade infantil, de analfabetismo, baixa expectativa de vida, desnutrição e precário saneamento básico nas cidades. Então, a maioria das cidades indianas sofrem muito com a falta de saneamento básico, com uma grande sujeira pelas ruas, tá bom, meninos e meninas? E com a população de grandes taxas de analfabetismo. Enquanto eu tenho uma classe média muito forte na Índia, eu tenho a classe baixa passando assim por problemas terríveis de infraestrutura, de moradia, saneamento básico, educação, saúde, economia. São graves problemas que tem na Índia, inclusive por ser um país muito populoso. Então, são problemas graves e difíceis de serem resolvidos. Agora, nós vamos para uma realidade muito diferente, que é qual? A do Japão. Então, vamos lá. Japão. A base econômica do Japão, integrante do G7, que são as 7 maiores economias do mundo, são os países mais ricos e industrializados do mundo, é a indústria. Então, o que é mais forte no Japão? A indústria. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo japonês priorizou os investimentos em recursos humanos, com melhoria do sistema de educação, qualificação de mão de obra técnica, valorização do setor da pesquisa científica e implantação de tecnologia de ponta. O Japão investiu maciçamente na educação. Então, o país vinha arrasado da Segunda Guerra Mundial e investiu fortemente na educação, transformando totalmente a realidade do país. Então, isso daí tá a diferença da educação, né? Eu sempre falo isso, meus amores. A educação vai resolver todos os problemas do mundo? Não, não resolve. Mas sem educação, nenhum problema também vai ter solução. Então, a educação ela é o início para se resolver grandes conflitos sociais. Outro fator que contribuiu para o desenvolvimento econômico do Japão foi a ajuda financeira dos Estados Unidos no pós-guerra. Na década de 1970, o país passou a oferecer produtos consumidos no mercado ocidental, computadores, calculadoras, filmadoras portáteis, câmeras fotográficas, televisores, carros. Olha, só falando algumas marcas japonesas. Sempre Toshiba, Samsung, Canon, Kodak. Com certeza você já ouviu alguma dessas marcas. E são o quê? São de qual país? São do Japão. Isso fez a economia japonesa avançar. Então, a economia do Japão ela foi rapidamente reorganizada após o pós-guerra. Por quê? Por causa do investimento maciço na industrialização, na tecnologia e na educação. Desde então, as empresas japonesas transformaram-se em transnacionais, conhecidas e atuantes em todo o planeta. Olha aqui onde está meu rostinho aqui, ó. Linha de produção totalmente robotizada no Japão. A informatização e a robotização no processo produtivo da indústria, iniciados na década de 1970, resultaram numa produção em grande escala para exportação. Nos anos de 1990, o país enfrentou graves crises econômicas e o BIP japonês apresentou baixo crescimento. A partir de 2001, contudo, retomou o período de crescimento mediante redução do papel do governo nas áreas econômicas, menor regulamentação e maior abertura do mercado. Então, o Japão, que estava passando por problemas econômicos, como que ele fez para se reestruturar a partir do ano de 2001? O que ele fez, meninos? Ele se reorganizou, diminuiu o papel do Estado, o papel do governo na economia e fez o quê? Abertura de mercado.
O Japão, apesar de produtor de energia nuclear, é carente de recursos naturais. Por isso, precisa importar praticamente todos os minérios que utiliza, como petróleo, minério de ferro, carvão, gás natural e outros. Inclusive por causa da sua geografia. O Japão é um país muito pequeno. Atividade agrícola no Japão. A atividade agrícola no Japão se restringe às pequenas propriedades nas planícies litorâneas e em costas montanhosas, onde se desenvolve a técnica do plantio em terraços, com poucos espaços para o cultivo. O país se caracteriza como importador de produtos agrícolas. Essas atividades correspondentes a uma parceria muito pequena da renda gerada no país. O produto mais cultivado no Japão é o arroz, base alimentar da população, que ocupa menos da metade da área cultivável, com destaque também para trigo, soja, chá e legumes. Outra atividade de peso é a pesca, beneficiada pelo fato do país ser um arquipélago, cercado pelo mar. Além dessa condição geográfica, é favorecido por duas correntes marítimas ricas em plâncton, matéria orgânica, e corrente fria, e a corrente quente. Então, o Japão tem duas correntes marinhas, uma quente e uma fria. E a base da alimentação japonesa, ela tem base como peixes, algas marinhas, arroz. Então, o Japão, um país altamente tecnológico, um país que desenvolveu muita questão da educação e da tecnologia. Passou por crises econômicas, abrindo o mercado e tirando e desconcentrando o poder do governo. O governo passou a influenciar menos na economia. Vamos lá, meus amores, vamos agora para os tigres asiáticos. Tigres asiáticos. Será que nós vamos lá na floresta para pegar algum tigre? Não. É tigres asiáticos, da parte de geografia, não da parte de biologia. A partir da década de 1970, algumas regiões da Ásia passaram a ser chamadas de tigres asiáticos. Então, o que são os tigres asiáticos? É um grupo, uma região da Ásia, composta por Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong. Então, o que são os tigres asiáticos? Algumas regiões da Ásia. O termo tigre foi o apelido cunhado pelos economistas à época, em razão do crescimento econômico acelerado desses países, em alusão à rapidez, à força e à astúcia que caracteriza este animal. Então, por que Singapura, Taiwan, Coreia do Sul e Hong Kong receberam o nome de tigres asiáticos? Foi uma referência ao animal, ao tigre, né? Mas por quê? Por causa que a sua economia cresceu de forma rápida, com força e com astúcia, que são características do tigre. Então, quem são os tigres asiáticos? Regiões da Ásia, composta por Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong. Observe o mapa a seguir, a localização dos tigres asiáticos. Vou lá, ó. Vou puxar meu rostinho e vocês vão ver, tá bom? Vamos lá, tô puxando, ó. Hong Kong. Taiwan. Coreia do Sul. Vamos lá, meninos. Observar o mapa, nós já observamos, tá tudo ok. A alavancada do desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos foi o setor industrial. O impulso econômico nas décadas de 1970 e 1980 foi dado pela produção de maior exportação e assim gerou mais rendimentos. Então, por que esses países cresceram tanto? Por causa do setor industrial. A base do modelo estratégico utilizado pelos tigres asiáticos era a isenção fiscal para as multinacionais, atraindo grandes empresas para o seu domínio. Então, nesses países, as empresas que ali instalavam tinham que isenção fiscal. Professora, o que é isenção fiscal? Eles não pagavam impostos. Assim, não temeram abrir seus mercados ao capital estrangeiro na segunda metade do século XX.
Essa política propiciou a oportunidade para que os Estados Unidos e o Japão aplicassem grandes somas de dinheiro nessa região no período da Guerra Fria, em que o socialismo estava se expandindo. Menino, então, se ali naqueles países não se pagavam impostos, várias empresas dos Estados Unidos se transferiram para aquele local, e empresas japonesas também. Primeiro, um polo tecnológico, fácil de escoer a produção, porque eu estou ali no meio do oceano, então é mais fácil dessa produção sair. Polo tecnológico, e eu não pago imposto. Então é lucro para as empresas multinacionais. O retorno dos investimentos era garantido, principalmente pelo fato da mão de obra ser mais barata. Então, outro fato atrativo, mão de obra barata. As empresas não pagavam impostos, mão de obra barata. Tudo para esses países crescerem. Só que o trabalhador ele é prejudicado, né? Porque a mão de obra é bem mais barata. Vamos lá, que a professora fez besteira aqui, puxou demais. Professora voltando. Comparado com a média dos países da Ásia, os tigres têm bons indicadores socioeconômicos. Índice de analfabetismo baixo ou quase nulos. BIP elevado, expectativa de vida satisfatória. Então, como são países pequenos, com grandes investimentos, então eles conseguiram desenvolver o setor, qual setor? O setor da educação. Então, as taxas de analfabetismo é quase nula. O que é o analfabeto, meus amores? Aquelas pessoas que não conseguem ler e nem escrever. Eles investem muito na saúde. Investindo na saúde, eu aumento o quê? A qualidade de vida, a expectativa de vida. As pessoas vivem mais. No início da década de 1990, outros países da Ásia, como Tailândia, Malásia e Indonésia, passaram a seguir o mesmo modelo de crescimento dos tigres, ou seja, deram isenção de impostos para atrair investimentos externos, empregando mão de obra de baixo custo e produziram para exportação. Esses países passaram a ser os novos tigres asiáticos. Quais são os novos tigres asiáticos? Tailândia, Malásia e Indonésia. Seguiram o quê? O mesmo modelo de não cobrar impostos e de mão de obra mais barata para crescer o setor econômico, tá bom? Meus amores, agora nós vamos para as atividades. Atividades vocês já sabem. Vocês vão ter que copiar em folha de papel amasso ou em folha de caderno, não tem problema. Entregar lá no Colégio Apoio, tá bom? Na próxima semana. Se hoje é dia 26 de outubro, vocês vão entregar na semana seguinte. Aí na semana seguinte, 2 de novembro, é feriado. Mas no dia 3 de novembro o colégio está aberto, então tem que entregar a atividade sim. Lá, ó, sistematizar, vocês vão responder. Quais fatores contribuíram para o crescimento econômico chinês? Na aula passada, aula sobre China, tá bom? Não, professora, a aula passada foi sobre Césio. Césio foi na terça, na segunda foi China. Então é só ir lá e assistir, é ler o conteúdo, tá bom? Lá no livro de vocês também tem um conteúdo, tem que ler e responder. Quais são os resultados do incentivo do governo chinês à produção de alimentos no país? Quais são as características do atual modelo industrial chinês? Com que objetivo o governo chinês criou as zonas econômicas especiais? Quem tem sido a relação comercial entre Brasil e China nos últimos anos? Por que se diz que tradicionalmente a Índia é um país de cultura agrícola? Quais fatores permitiram à Índia acelerar a produção industrial nos últimos anos? Apesar da aceleração industrial, a Índia ainda tem graves problemas sociais. Quais são eles? De que forma o Japão se recuperou após a Segunda Guerra Mundial e desenvolveu sua indústria? Um dos países mais desenvolvidos da Ásia é o Japão. Seu progresso tecnológico e sua produção industrial são mundialmente conhecidos. Por outro lado, sua economia depende muito da importação quase total de matérias-primas minerais. Explica a importação de um subsolo rico em minerais para o desenvolvimento industrial. O que caracteriza os tigres asiáticos? Quais são os indicadores socioeconômicos dos tigres asiáticos? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Meus amores, se alguma
atividade estiver repetida, você vai falar para mim, professora, na aula anterior eu já fiz a questão 1, 2, 3, 4, 5 sobre a China. Você não precisa fazer novamente, você vai começar a dar 6. Então, você vai lá fazer a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12. Professora, aula passada eu não fiz atividade sobre a China, eu tô devendo. Então, você vai lá fazer da 1 até a 12. Estamos entendidos? Quem já fez, que já entregou da 1 a 6, precisa começar a fazer tudo de novo? Não. Vai fazer da 7 a 12. Quem não fez nada, vai fazer da 1 a 12. Tá bom? É muito importante fazer as atividades. As atividades do bimestre, elas valem mais nota do que a prova. Então, é importante fazer as atividades. Vocês têm que fazer as atividades. Tá bom, meus amores do 9º ano? Beijo, beijo, beijo. Estou morrendo de saudade de vocês. Com muita vontade de estar perto, de abraçar vocês, de conversar com vocês, de rir com vocês, tá bom? Mas eu penso que logo, logo, logo essa pandemia passa e nós vamos estar juntos novamente. Então, vamos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Tchau, 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 tchau. Beijo, beijo, beijo.